O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, Ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com alegria que nós celebramos o Natal do Senhor. Durante o período de Advento, nós nos preparamos com a oração, com as obras de caridade, procurando meditar e aprofundar mais a palavra de Deus, para que chegássemos este dia e pudéssemos experimentar, de fato, a presença de Jesus em nossa vida, porque Ele veio para nós. Veio para nos trazer a paz, veio para nos trazer a alegria e, sobretudo, nos trazer a salvação. E a liturgia de hoje nos convida a contemplar o amor de Deus que se manifesta na encarnação do seu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo. Ele é a palavra que se fez carne, que se fez uma pessoa e veio habitar no meio de nós, veio habitar entre nós,
para nos oferecer uma vida em plenitude e nos elevar à dignidade de filhos de Deus. A liturgia da noite que participamos realça a condição de humildade, a condição do menino que nasceu em Belém, nasceu numa manjedoura, nasceu afastado da cidade, nasceu no lugar pobre. Deus que se encarna assume a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado, mas assume a nossa condição humana, é a condição daqueles mais pobres e daqueles mais humildes. E a liturgia de hoje proclama a sua eterna grandeza, a glória de Jesus, aquele que já existia desde a eternidade e que agora se manifesta a nós. O Pai envia para nós o seu Filho Jesus. E a primeira leitura que nós ouvimos anuncia a chegada do Deus libertador. O povo que vivia desolado, vivia abandonado no exílio, a este povo o profeta procura fortalecer, dar a este povo esperança, apresentando um quadro, embora seja fictício, mas muito sugestivo. Jerusalém está em ruínas. Jerusalém está abandonada porque foi saqueada, maltratada pelos pagãos. Mas chega uma boa notícia, chega o mensageiro que anuncia a paz para Jerusalém, proclama a salvação e promete o reinado de Deus. O profeta garante que esta cidade que está em ruína será reerguida e se tornará uma cidade bela, uma cidade cheia de vida, como uma noiva que se prepara para o casamento. E a alegria tomará conta, contagiará a todos. Esta alegria que este Salvador virá trazer para todos. Esta alegria contagiante que as sentinelas percebem através da entrada dos mensageiros e das próprias pedras da cidade que se alegrarão. É o anúncio então de uma libertação plena, de uma libertação total que Deus vai oferecer a seu povo. Deus cumpre a sua palavra enviando este Salvador na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Ele é aquele que vem trazer de fato a paz, aquele que vem reconstruir Jerusalém, a cidade de Deus. É Ele que vem trazer a alegria, é Ele que vem realizar as profecias, Ele que vem realizar aquilo que o Pai planejou para o seu povo. Portanto, esta profecia tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus, que vem para trazer a salvação, trazer a alegria, vem trazer o reino de Deus. Mas nós podemos nos perguntar, e por que até agora existe ainda no mundo guerra, violência entre os povos? Por que não existe ainda essa alegria? Porque até hoje nós não conseguimos acolher em plenitude o Jesus, o príncipe da paz. Se nós o acolhêssemos, se as pessoas, se os povos acolhessem Jesus, o príncipe da paz, certamente haveria paz, haveria alegria para todos. É necessário então que nós, se quisermos que o reino de Deus aconteça, esse reino que Jesus veio trazer, acolhamos
a sua pessoa, acolhamos a sua mensagem de salvação. A segunda leitura apresenta uma breve história da salvação, o plano de Deus que se manifestou inicialmente através dos profetas, nestes dias se realiza pelo próprio Filho Jesus Cristo. Deus que fala agora, não mais através dos profetas, mas através do seu Filho Jesus. Celebrar o nascimento de Jesus, portanto, é contemplar o amor de Deus, que encontrou muitas maneiras de se revelar ao longo da história. Ele falou através da criação, Deus falou através dos profetas, mas na plenitude dos tempos, Ele nos fala através do seu próprio Filho Jesus. Jesus, que é a palavra viva e definitiva de Deus para nós, revela para nós o caminho através do qual nós podemos chegar à salvação. Celebrar o nascimento de Jesus é acolher essa palavra viva de Deus, é acolher o projeto que Jesus veio apresentar e fazer dele o critério fundamental da nossa vida. A nossa vida deve fundamentar-se na pessoa de Jesus Cristo. A nossa vida vai encontrar sentido quando nós aderirmos plenamente à pessoa de Jesus, quando nós nos encontrarmos com Ele. Todo o processo de conversão, de transformação da nossa vida acontece através desse encontro com o Senhor Jesus. O Evangelho que nós ouvimos é um hino cristológico que expressa melhor a fé em Jesus Cristo, enquanto palavra viva de Deus que se tornou uma pessoa, se encarnou em Jesus Cristo. É o hino que expressa a fé da comunidade primitiva na origem eterna de Jesus, a sua existência desde antes da criação do mundo, como nos diz o apóstolo Paulo, a sua influência no mundo, a sua influência na história, possibilitando as pessoas que o acolhem e o escutam tornarem-se filhos de Deus. E logo no início do Evangelho, segundo João, encontramos a expressão no princípio. No princípio estava a palavra. No princípio, essa expressão se relaciona com a narrativa da criação. Sugere então a missão da palavra. A palavra que é contemplar a primeira criação. Deus criou o mundo e Deus salva o mundo através de Jesus. De fato, na coleta da missa de hoje, nós dizemos o seguinte: ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano e mais admiravelmente estabelecestes a sua dignidade. Mais admiravelmente ainda estabelecestes a sua dignidade através do seu Filho Jesus, porque Ele nos possibilitou de reconciliarmos-nos com Deus e sermos chamados novamente de filhos de Deus. Portanto, a palavra, o Logos, é anterior mesmo à criação. Antes da criação do mundo, já existia junto de Deus, estava com Deus, tudo foi criado por Ele e em vista dEle. Portanto, tudo é direcionado para a pessoa de Jesus. Ele existe desde a eternidade, junto do Pai, mas agora, na plenitude dos tempos, Ele se encarnou, se tornou um de nós, está no meio de nós,
e veio por nossa causa, justamente para nos dar novamente a possibilidade de nos reconciliarmos com o Pai. Ele se torna humano para que nós nos tornemos divinos. Eis o grande mistério de um Deus que admiravelmente se manifesta, um Deus que faz tudo para salvar, para resgatar a todos nós. Esse verbo que veio ao mundo como a luz que vem iluminar o nosso caminho, luz para nos tirar das trevas, luz que nos guia. Coloquemo-nos, portanto, queridos irmãos, nesse caminho que nos conduz para Deus. Este caminho é o próprio Jesus, que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Deus se expressa, se manifesta na pessoa de Jesus, que nós o contemplamos na manjedoura, na humildade, na fragilidade de uma criança, mas é Deus que se faz pequeno para que nós nos aproximemos dele sem temor, com alegria, com sentimentos de profunda gratidão a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.